E se a gente voltar para a barbárie, é isso? Quer dizer, então, aquela cena é uma cena que me deixou muito abalado, e por isso eu escrevi, porque aquilo não é por um acaso. Né? Quer dizer, aquilo foi produto de uma lógica construída no Brasil nos últimos anos, onde tudo é aceitável, quer dizer, onde vale a lei do mais forte. E aí os números estão aí. Saímos de 117 mil para 813 mil CACs. Capelli, ontem você fez um Twitter, não sei se a Adri tem aí o Twitter separado. Vou pegar aqui. Eu posso entrar aqui, onde de alguma maneira se atribui a responsabilidade pelo que aconteceu em Sinop à liderança tóxica do Bolsonaro, a liderança tóxica do Bolsonaro. Está aí o Twitter, a Adri separou. Pode ler, Adri? Na chacina de Sinop, temos 2 assassinos e um mentor intelectual que passou 4 anos armando de forma criminosa a população e fomentando a cultura do ódio e da banalização da vida. Eu concordo contigo, queria te dizer isso antes de qualquer coisa. Acho que não só eu, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, deu uma declaração nesse sentido ontem. Mas eu queria que você explicasse para a gente aí o que te leva. Rovai, primeiro que eu decidi escrever esse tweet, logo após que eu ter assistido aquela cena que é chocante, né? Quer dizer, nenhuma pessoa, e aqui não é uma questão política, ideológica, você pode ter votado no presidente Lula, pode ter votado no Bolsonaro, você pode ter votado em qualquer um, na Simone Tebet, na nossa ministra, no Ciro, em qualquer um. Mas aquela cena é um negócio inaceitável, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade fica chocada e revoltada com aquela cena bárbara. Aquilo que a gente assistiu é uma coisa bárbara, né? Uma coisa trágica. Como pode a sociedade brasileira ter caminhado para isso, né? Quer dizer, as pessoas ali, em função de uma disputa, de um jogo de sinuca, uma brincadeira, num feriado, as pessoas estão brincando. Como é que alguém pode dar um tiro numa criança de 12 anos, Rovai? Como é possível isso? Por causa de uma disputa num jogo de sinuca, quer dizer, aquilo ali é o extermínio da nossa humanidade, é um negócio inaceitável, bárbaro. Então, fiquei muito chocado quando vi aquilo. E fiquei refletindo, né? Quer dizer, por que as pessoas... o que levou a isso? E os números, Rovai, são muito impressionantes, né? Vou te dar alguns números. A gente tinha, no Brasil, em 2018, 117 mil pessoas em CACs, né? Os clubes aí de colecionadores, atiradores e caçadores. São pessoas que passaram a ter armas. Vou repetir, em 2018, 117 mil pessoas. Em 2022, Dri, esse número saiu de 117 mil para 813 mil pessoas. Pessoas armadas. É impressionante. Nós tínhamos, em 2018, pouco mais de 1 milhão de armas de uso particular no Brasil. Nós chegamos, em 2022, com mais de 3 milhões de armas de uso particular no Brasil. Então, isso não foi... Essas coisas não são... As coisas não acontecem por acidente. Quer dizer, isso foi uma política organizada no Brasil de armar parcela da população, do liberou geral nas armas, e com absurdos para todo lado. Quer dizer, CACs, clubes de tiro funcionando 24 horas, como assim?
Isso aí é um subterfúgio para justificar que pessoas, alegando que estão indo para esses clubes, possam andar armadas nas ruas 24 horas também, alegando que estão em trânsito para esses clubes. Quer dizer. Então, essa é uma política que é a política da barbárie, porque todos os estudos internacionais, todos, e aí aqui não é querer ideologizar, todos os estudos internacionais demonstram que quanto mais arma, mais violência, quanto mais arma, mais tragédia. A arma não resolve nada em lugar nenhum do mundo. Então, eu fiquei absolutamente indignado com aquilo que a gente assistiu, aquela cena inaceitável, aquele é a barbárie, né? Uma pessoa vai no carro, pega uma espingarda, uma escopeta e simplesmente mata 7 pessoas. Quer dizer, uma criança de 12 anos, o que é que essa criança... Como assim? Quer dizer, eu tenho uma filha de 12 anos, eu tenho um filho de 8 anos, eu fiquei naquele momento pensando nos meus filhos. Aquilo é uma coisa bárbara, inaceitável, produto de uma cultura que foi construída no Brasil nos últimos 4 anos. Uma cultura onde se promoveu a lógica da lei do mais forte, do vale tudo. Isso é absolutamente a barbárie. É anticivilizatório, é rasgar a nossa Constituição. Quer dizer, isso é contra qualquer norma mínima de convivência numa sociedade moderna. E se a gente voltar para a barbárie, é isso. Quer dizer, então, aquela cena é uma cena que me deixou muito abalado, e por isso eu escrevi, porque aquilo não é por um acaso. Né? Quer dizer, aquilo foi produto de uma lógica construída no Brasil nos últimos anos, onde tudo é aceitável, quer dizer, onde vale a lei do mais forte. E aí os números estão aí. Saímos de 117 mil para 813 mil CACs. É quase 4 vezes o efetivo do Exército Brasileiro. Isso é inaceitável. Quer dizer, são exércitos armados nas ruas do Brasil. Por isso o presidente Lula, no primeiro dia do seu governo, editou o decreto revogando todas essas normas, suspendendo novos registros, iniciando o processo de recadastramento de todas essas armas, e no próprio decreto foi instaurada uma comissão, um grupo de trabalho, que nos próximos dias vai apresentar uma proposta de novo marco para toda a legislação que envolve a questão das armas e desses clubes no Brasil. Não é possível que a gente tenha uma sociedade armada, a cultura de banalização da vida. Isso é inaceitável. Isso é o Brasil andar para trás. O povo disse não a isso nas ruas, e foi por isso que eu escrevi aquele tweet. Ali foi uma indignação de um pai que assiste uma cena daquela inaceitável. É inaceitável aquilo que aconteceu. Capelli, vamos lá. Então, quando deve ser anunciado esse novo marco? Já é uma coisa para os próximos dias? Você está falando? Rovai, o grupo de trabalho ele está fazendo um trabalho muito cuidadoso, porque a gente precisa separar todas as questões que envolvem as armas. Por exemplo, o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, ele recebeu, um pouco antes do Carnaval, aqui, as confederações brasileiras de tiro esportivo. Ninguém quer, nós não queremos prejudicar o esporte. Né? A gente sabe que tem atletas que disputam competições nacionais, competições internacionais. Esses atletas precisam ter a sua atividade preservada. Então, o trabalho desse grupo de trabalho é um trabalho muito cuidadoso, muito equilibrado, para preservar
atletas, preservar as pessoas que têm efetivamente atividades relacionadas ao uso de armas, mas sempre com o máximo cuidado possível. Volto a dizer, todos os estudos internacionais consagrados demonstram que que arma não é solução, que a arma, exceto no caso das forças de segurança pública, né, das polícias, e exceto no caso do esporte, dos atiradores esportivos, quer dizer, ela significa risco para a sociedade, mais violência. Então, o grupo de trabalho está instaurado, ele está fazendo um trabalho equilibrado. Eu falei dias, mas eu acho que vai levar um pouco mais de tempo. É um trabalho conduzido aqui pelo Ministério da Justiça e vai fazer um trabalho para apresentar um novo marco legal para organizar a questão no Brasil. Volto a dizer, é um trabalho equilibrado e que tem como referência as melhores práticas internacionais. Bom, esse trabalho equilibrado que vai ser feito, né, que vai levar um novo marco legal, deve reduzir o número de armas, o número de CACs no Brasil, ou vai ser aquela coisa de só olhar para frente, não olhar para trás? E, infelizmente, muitas vezes acontece no governo, governo de frente amplíssimo. Rovai, primeiro a gente precisa botar luz sobre o que foi feito e, a partir disso, construir uma nova referência legal. Né? Não é razoável. O que estimulou? Quer dizer, você sai de 117 mil pessoas para 813 mil em 4 anos, armadas em CACs. A gente precisa investigar para ver o que está por trás disso. Quer dizer, houve uma febre de colecionadores no Brasil? Houve uma febre de atiradores e de caçadores no Brasil? O que está por trás disso? Né? Então, a Polícia Federal também está envolvida nesse processo, nós temos que investigar. O que levou a isso, a essa explosão? Foi a cultura? Foi. Mas o que tem mais por trás disso? Então, tudo isso a Polícia Federal também está investigando, porque a gente pode ter mais coisa por trás dessa explosão estranha de armas no Brasil nos últimos 4 anos. Capé, sabe o que acontece? Olha, hoje em dia, assim, quando eu encontro pessoas que não são do meu núcleo, digamos assim, do núcleo familiar ampliado, ou de amigos que eram da escola, da faculdade, que não é aquele pessoal que você está no dia a dia mais atualmente. De repente você começa a falar de CAC e descobre que 3 ou 4 ali na roda são CACs. Todo mundo é uma classe média que virou CAC porque ela acha que tem que se defender, que ela tem o direito de ter a arma. Aí eu estava contando antes de você chegar, tem uma imagem rodando aí, de um cara pulando no carnaval que de repente dá 2 tiros para cima. Pô! E aí o cara que está atrás deve ter reclamado, que você não tem o áudio. E fala assim, porra, você viu com o gesto. Ele volta e fala, o que foi? E dá uma coronhada na cara do cara. Pô, porque ele é CAC, entendeu? Então, assim, assim, se ele cumpre os critérios, ele poderá ser, ou a gente vai ter que modificar para retroagir, para que a gente volte a ter 100 mil pessoas, 100 e poucas mil pessoas. Porque essa violência, ela não está explodindo por acaso desse jeito. É porque as pessoas têm arma. Se elas não tivessem, elas estariam brigando de soco. Exato, então, cara, não ia matar medo, Capelli, de não ter um negócio que acabe. Assim, na minha cabeça, eu estou fazendo um desabafo aqui, que eu acho que é um desabafo de muita gente. Na minha cabeça, tinha que fechar 80% desses CACs. Tinha que tirar 80% dessas armas. Tinha que ser uma coisa radical. Eu acho que essa é a ansiedade de muitos de nós que não vamos nos armar para sair na rua. E que estamos sob ameaça. Porque não é mais só bandido que está armado. É o cara que te encontra tomando uma cerveja num bar e que é classe média. E que, de repente, se irrita contigo e faz isso. Tá em curso, Rovai, nesse momento,
o recadastramento de todas as armas. Todo mundo que tem arma de uso particular, nesse momento, tem que fazer o seu recadastramento. E aí tem que justificar o porquê da arma, enfim, tem todo um procedimento que tem que ser cumprido. Quem não fizer isso e continuar com a arma, essa arma vai para a ilegalidade, e a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, estão empenhadas em fazer o máximo possível de apreensões dessas armas que não forem recadastradas. Volto a dizer, esse é um processo que está em curso, foi uma cultura inaceitável, irresponsável, implantada no país, que levou a situações como a que você narra. Quer dizer, pessoas de forma generalizada, né, foi liberada a posse de armas para uso privado no Brasil, usando como instrumento os CACs. Mas pode ser que, além do que você relata, Rovai, que é fruto de uma cultura que foi propagada no país, que atingiu setores de classe média, porque também vamos deixar claro, quer dizer, quem é que tem dinheiro para ficar comprando 1, 2, 3 armas, né? Quer dizer, a população está preocupada e usa o seu dinheiro para outras coisas, não para isso. Mas há um exército hoje de mais de 800 mil pessoas armadas em CACs no Brasil. Isso tudo tem que ser investigado, vai ser regulado, e a Polícia Federal está empenhada em investigar tudo isso. Porque pode ter cultura, mas pode ter mais coisa por trás disso.